Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal, ao espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. Nesse mês de setembro, os nossos encontros estão baseados na passagem de João, capítulo 10, versículo 10, quando ele nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nos dias de sextas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. No encontro de hoje, quem estará conosco é a nossa querida companheira Ilka Castro. Ilka também é trabalhadora dessa casa, a casa da nossa irmã Rosa, e a Ilka trará para nós elucidações sobre o capítulo 13, no item 18, quando ela vai falar para nós sobre os órfãos. Mas antes de ouvirmos a nossa querida irmã, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, no capítulo 21, que se intitula Compreendendo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes, desse modo, a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade. Tentação de todos os matizes que emergem do corpo, que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamo-nos no vaso de barro da nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Vamos orar, meus irmãos. Querido Mestre amado Jesus, querida amiga irmã Rosa, queridos companheiros dessa casa querida, que possamos nessa oportunidade receber as bênçãos que caem sobre nós dioturnamente, que invade os nossos lares, o nosso coração, a nossa alma.
que possamos ter a serenidade necessária e a tranquilidade para acompanhar e receber as palavras e os ensinamentos que serão trazidos nessa oportunidade pela nossa querida irmã Ilka. Que possamos congregar e ter, assim, a esperança, o consolo, as bênçãos dessa oportunidade. Querido amigo, fique conosco hoje e em todos os dias de nossas vidas, que possamos ser dignos da sua destra protetora em nossas vidas a nos guiar. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra à nossa querida irmã Ilka Castro. Amigos, muita paz, que Jesus nos abençoe. O tema de nossa reflexão se intitula Os Órfãos e se baseia num texto que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 18, ditado por um espírito familiar, em Paris, 1860. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tem por título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse texto também se encontra na Revista Espírita de 1860, mês de novembro, e foi assinado pelo espírito Jules Morin. Kardec faz a seguinte observação na Revista Espírita acerca desse espírito familiar. Diz Kardec: o espírito que assina a mensagem é completamente desconhecido. Podemos ver, no entanto, pela comunicação que é dada, e por muitas outras do mesmo gênero, que nem sempre é necessário um nome ilustre para obter belas coisas. É uma infantilidade prender-se ao nome. É preciso aceitar o bem, venha de onde vier. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele não colocou o nome do espírito, colocando um espírito familiar. Então vamos à nossa reflexão. A Terra é um planeta de provas e expiações. E por conta disto, sujeita a muitas misérias. De modo geral, nós estamos aqui para expiar. Para expiações, é uma necessidade de retificar comportamentos equivocados. Entre nós, já existem alguns de maior compreensão que estão em provas escolhidas. Alguns poucos são missionários. Nós outros, é possível que, após muitas oportunidades de encarnações, estejamos em expiação, com algumas provas escolhidas e pequeninas missões. E, por conta da condição do nosso planeta, encontramos aqui muitas misérias e dificuldades. No entanto, a doutrina espírita, por ser consoladora, esclarecedora, oferece um entendimento para estas dificuldades, nos apontando orientações para este entendimento, para que possamos melhor entender as misérias e situações tão difíceis com que nos defrontamos neste momento da Terra. Tanto é, na codificação, nós encontramos vários textos com referência a essas dificuldades humanas. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, questões 813 e 814, questão 925, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, questões 6 e 7. E ali nós encontramos explicações, respostas que os espíritos dão sobre a questão das desigualdades existentes na Terra, sobre as maldades e paixões tão grosseiras ainda aqui encontradas. E estas misérias nos tocam muito quando se referem à criança. É um drama, é uma tristeza ver uma criança abandonada. Na história da humanidade, nós nos defrontamos com várias situações de abandono de crianças. Ouvimos falar do abandono de crianças dos conventos através da chamada roda.
onde recém-nascidos eram colocados numa roda que ficava na porta e quando alguém chegava e colocava aquela criança, rodava, aquele ser era então introduzido naqueles conventos. Nós ouvimos falar sobre os filhos das guerras, as crianças em campos de refugiados, muitas sendo cuidadas por outras crianças, irmãs mais velhas, crianças cujos pais faleceram frente à enorme violência que se vê no mundo. E neste contexto se torna relevante, importante mesmo, fazer uma reflexão sobre esse tema, os órfãos. Orfandade é uma forma de miséria. O que é órfão? Nós vamos buscar nos dicionários online, né? E lá nós encontramos. Um órfão é uma pessoa menor privada de pai, mãe ou de ambos os pais. Mas existe um sentido figurado, que também é usado a expressão órfão. Aquele que perdeu alguém que estimava ou que o protegia. Também nos encontramos a seguinte acepção para a palavra órfão, condição de desamparado, de abandono. É a orfandade. Quando o jovem ou a criança são privados de afetos, pessoa que perdeu a sua proteção, orientação, referência moral, espiritual, do pai, da mãe, do seu responsável, na fase da infância e adolescente. Encontramos também como sinônimo de orfandade, abandono, desabrigo, desamparo. Então, esse conceito, órfãos, não mais se restringe àqueles cujos pais morreram, ou um dos pais, mas também àqueles que foram abandonados pelos seus pais, ou que um deles abandonou, ou aqueles mesmos que se encontram junto aos seus pais, mas deles distanciados por diversos motivos. São os órfãos de pais vivos. Nós aqui, em nossa reflexão, nós vamos usar esse conceito mais amplo. Não aquele que se restringe apenas à orfandade pelo falecimento de pai, mãe ou ambos. Então vamos à nossa mensagem, a mensagem que o espírito familiar nos trouxe. De início, esse amigo espiritual nos exorta. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses o quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. E para a nossa reflexão, ele também vai dar depois uma resposta à seguinte reflexão, por que Deus permite esse abandono? Esse abandono da criança, do jovem. E o amigo espiritual então nos diz, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. E chama a atenção para a caridade divina, para o que ele chama de divina caridade. A caridade para com a criança abandonada. E nos diz nos textos que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada. Evitar que sofra fome e frio. Dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Nesse momento, nós vamos trazer uma reflexão sobre um texto de Emmanuel, de título Essas Outras Crianças. Nesta mensagem, Emmanuel nos convida a pensar nesses seres que sofrem o abandono, e o Emmanuel traz através de cores muito fortes. E nós vamos destacar alguns pontos desta mensagem. Chama-lhe a atenção para quando ofereces o afeto, o bom alimento ao seu filho no aconchego do lar, pense nessas outras crianças, sem lar, famintas de afeto e de alimento. Na escolha de roupas nobres e limpas, de acordo com a estação do ano,
sob um teto acolhedor que abriga seu filho das intempéries. Pense nessas outras crianças que muitas vezes temem de frio nas vias públicas cobertas de andrajo. Quando os ofereces ao teu filho os tesouros da escola, essas outras crianças suspiram em vão pela luz do alfabeto e acabam muitas vezes encerradas nos cubículos das prisões, por conta da ignorância que lhes cega a existência. As sugestões felizes que oferece aos seus filhos através de uma educação incessante. Essas outras crianças, no entanto, possuem olhos e ouvidos quase sintonizados no lodo abismal das trevas, pelo pouco acesso ao tesouro da educação. E aí, nós transcrevemos o texto de Emmanuel, onde ele nos diz: assim, afaga teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra e desespero, e ajuda-as quanto possa. Quem serve no amor de Cristo sabe que a boa palavra, o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestiário, o frasco do remédio, a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Esta mensagem se encontra no livro Religião dos Espíritos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Nós também trouxemos para a nossa reflexão, para nos ajudar, um texto de Meimei, que nos exorta a um compromisso em relação à criança abandonada. O título da mensagem é Mensagem da Criança ao Homem, na verdade é que o homem ao ser humano, a nós todos. Também psicografada por Francisco Cândido Xavier. Desculpem. Diz o texto: construíste palácios que assombram a terra. Entretanto, se me largas ao relento, porque me faltam recursos para pagar a hospedagem, é possível que à noite me enregele de frio. Multiplicaste os celeiros de frutos e cereais, garantindo os próprios recursos, os próprios tesouros. Contudo, se me negas lugar à mesa, porque não tenha dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome. E continua a criança, na sua mensagem ao ser humano, como nos diz Meimei: levantastes universidades maravilhosas, mas se me fechas a porta da educação, porque eu não possuo uma chave de ouro, temo abraçar o crime sem perceber. Criaste hospitais gigantescos. No entanto, se não me defendes contra as garras da enfermidade, porque eu não te apresente uma ficha de crédito, descerei bem cedo ao torvelinho da morte. Proclamas o bem por base da evolução. Todavia, se não tens paciência para comigo, porque eu te aborreça, provavelmente ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida que cai no laço do caçador. Em nome de Deus, que dizes amar, compadece-te de mim. Ajuda-me hoje, para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém, talvez, te venha
a solicitarem meu edifício. Rogo apenas o mínimo do que me podes dar para que eu possa viver e aprender. Observa-se nesta mensagem de Meimei um clamor em favor das crianças abandonadas, que sabemos existir, e que nesse momento passam por necessidade. Lembra esta mensagem um apelo à sociedade, no sentido de uma maior atenção às crianças abandonadas, ou mesmo àquelas que estão no lar, sob o teto com seus pais, mas que, de alguma forma, também estão abandonadas. É uma exortação, desculpa, essa mensagem para que se olhe as crianças órfãs de tudo, que na verdade são espíritos em expiação ou prova, a maioria das vezes em expiação. Na mensagem do Evangelho, desse espírito familiar, nós encontramos uma reflexão interessante. Diz o amigo: ponderai também que, muitas vezes, a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever de ajudá-la. Talvez em outras encarnações ou naquela outra encarnação, muitas vezes por falta de orientação, e às vezes até em nome de um amor, é bem provável, é possível que aquele ser que esteve junto a você hoje, rogando o seu auxílio, necessitando do seu auxílio, aquele ser tenha sido conduzido a uma vida de erros. E por conta disto, por conta desses erros, nesta atual encarnação, necessita de expiações, por vezes muito duras. A mensagem que segue a essas órfãs, ditada por um guia protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma reflexão. Ela diz o seguinte: meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual a existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros, para efeito de progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador que vos concede o reviver de relações, de ligações, para chegardes até Ele. Então, neste caso, é uma oportunidade talvez de libertar-se de compromissos passados que assumimos com estes seres, que por conta talvez de nossas dificuldades, hoje estão lançados a situações bem duras. E por conta disso, nós também assumimos esse compromisso. E nos libertaremos dele através do trabalho do bem, através da ajuda mútua que nos oferecemos, através do exercício da divina caridade. E como exercitar essa divina caridade? De que forma parar uma pobre criaturinha abandonada, como nos dizem os espíritos? Diz a mensagem do espírito protetor, objeto do nosso estudo: assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração. E o Espírito nos diz: não há essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos, e que quantas vezes eles seriam recusados? Se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando por estes óbolos, por esta ajuda. Nos exorta então o Espírito amigo: dai delicadamente,
Juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, que é o da boa palavra, de uma carícia, um sorriso amistoso. Evitai, guarde proteção, que equivale ao revolver a lâmina num coração que sangra. Considerai, diz o Espírito, que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. É um cuidado, uma exortação para que tenhamos cuidados com a caridade que se oferece. Nunca ser, especialmente para a criança e para o jovem, uma caridade que humilha. Manter para com todos o sentido de dignidade. É a caridade de mostrar também para aquele ser o quanto ele é importante. Muitas vezes, de forma inadvertida, se oferece a caridade como quem está protegendo, informando aquele ser que ele não é capaz. Para a construção de uma sociedade mais justa, é importante que todos se sintam dignos e capazes. E, neste sentido, a educação tem um papel fundamental. Não é por acaso que Jesus foi o mestre, Kardec, o educador. É oferecer uma educação moral, espiritual, não apenas instrução. É a educação que promova o ser, que promova a autoestima. E promover a autoestima de uma criança, de um jovem, é muito importante. Mas sabemos que isto não é fácil. Não é um trabalho, é um trabalho árduo. Mas nós temos muitas notícias de projetos que, através da arte, do esporte, da música, são oferecidas oportunidades a esses seres, a criança, ao jovem, algumas delas em situação já de risco. E esses espaços educacionais são espaços que transformam vidas. Essas entidades são exemplos para nós outros. São instituições de várias naturezas, nós a encontramos. Religiosas ou não, apenas são formadas por grupos que se sensibilizam com o quadro triste do abandono. Tem como objetivo servir a criança e o adolescente. Certo, por conta das leis do progresso, já existem leis e instituições governamentais ou instituições associadas ao governo, com o propósito de assegurar direitos e proteção à criança e ao jovem. Também é certo que em algumas dessas instituições, oficiais ou não, muitas vezes nós encontramos trabalhadores sem a qualificação adequada para o trabalho. E não se trata apenas de uma qualificação técnica. É também necessário uma qualificação que poderíamos chamar de qualificação emocional. A qualificação dos trabalhadores dessas instituições que acolhem a criança abandonada, a criança de rua, a criança sofredora, a que sofre agressões, maus tratos. Deve-se destacar sobremaneira o grau de humanidade. A aquisição da compreensão humana é fundamental para essa atividade. Os trabalhadores desta instituição, na verdade, precisam de auxílio. Nossa atitude frente a esses trabalhadores deve ser de compreensão e não apenas de crítica. Apontar a eles a importância e a dignidade desta tarefa. Algumas palavras de incentivo. Apoios estes, que muitas vezes deverão ser apenas silenciosos, através da prece. Direcionar, sempre que possível, alguma prece
para estes tarefeiros, para estes operários do bem, muitas vezes com muitas dificuldades para o exercício do seu trabalho. Não esquecermos aqui das atenções dos chamados orfanatos, os que atendem, instituições que atendem a criança abandonada ou órfã mesmo. Visitá-los, conhecê-los, saber as histórias das crianças que lá estão. Algumas sim, outras não. Pensar também, neste caso, com carinho e cuidado, a questão da adoção. Certo. Tememos muitas vezes que a ajuda prestada não tenha o retorno que gostaríamos. Mas vamos, nesse caso, lembrar da mensagem que nós já nos referimos ainda há pouco de um guia protetor que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, no item 19. Essa mensagem nos fala de benefícios pagos com a ingratidão. Diz ele: sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Tanto essa mensagem quanto outras fala assim, sempre, o que fizerdes, o bem que fizerdes é para vós mesmos e não para os outros. No momento em que nós estamos vivendo, no momento que agora vivenciamos, são oferecidas várias oportunidades para refletirmos sobre a questão dos pequenos abandonados. É a oportunidade de nós pensarmos sobre o abismo de oportunidades que nós encontramos nas sociedades em geral. Estas oportunidades, esses abismos de oportunidades, geram essa imensa desigualdade que nós encontramos na humanidade inteira. Certo, vivemos num planeta de provas e expiações, mas estamos com oportunidades de evoluir, de nos tornar pessoas melhores. Também nos são oferecidas responsabilidades para este trabalho, no projeto da criação. E por conta disso temos compromissos com nossos irmãos mais frágeis, compromissos com a criança abandonada, a criança órfã, a criança de rua, como nos chamou a atenção as mensagens que compartilhamos de Emmanuel e Meimei. Há um convite neste momento ao trabalho de auxílio e regeneração para essas crianças. Nós, que aqui estamos para vivenciar provas em expiação, Deus nos oferece oportunidade de servir, nos convidando ao exercício desta caridade divina. Muitas vezes nos parece que o planeta está doente. E esta doença não se refere à pandemia. Ele está moralmente doente. Porque é uma doença existir seres abandonados. Crianças sem lar, sem educação, sem ligações de verdadeiro afeto. E se existe esse sofrimento, essa dor, este sofrimento é nosso também. E é parte de nosso compromisso existencial. Ver o sofrimento do mundo com empatia. O momento em que vivemos é um processo de tratamento. Tratamento para a cura dessas doenças morais, desses comportamentos pouco saudáveis que comprometem a humanidade. E todo tratamento é doloroso. É preciso mudança de costumes, de valores. Aprender a perceber o outro. Faz-se necessário desenvolver virtudes da solidariedade, da fraternidade, da compreensão humana. O exercício da caridade do que se possa. Dar uma oportunidade de uma vida virtuosa ao jovem e à criança de hoje, para que se tornem adultos dignos no amanhã.
eis a mensagem que nos é trazida por esses espíritos bondosos. E já aquela época, a época em que foi trazido o Evangelho segundo o Espiritismo, com mensagens que nos são caras e vivas até hoje. Não estamos sós. Temos a oportunidade do trabalho com o auxílio desses benfeitores amigos. Muita paz a todos. Vamos orar. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, como Jesus nos ensinou. Querido amigo Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de refletir sobre os teus ensinamentos, que nos chegam através desses espíritos bondosos. Que em teu nome, por sua misericórdia, se fazem presente nos oferecendo esclarecimentos necessários para que possamos entender estes momentos tão difíceis por que passamos. Nossa gratidão a esses benfeitores. Gratidão às nossas queridas irmãs, Irmã Rosa, Irmã Dália, que nos oferecem a sustentação da casa espírita, que nos acolhem, nos consola, nos aponta caminhos. Mas pedinte que somos, nós rogamos que nos auxilie, querido Mestre, para que tenhamos a serenidade e a coragem necessárias para vencer as dificuldades que encontramos no caminho, os desafios, que não busquemos mais os atalhos na busca da porta larga, das facilidades, mas que pensemos na necessidade do trabalho, na construção de uma fraternidade, de uma solidariedade para com todos os seres da tua criação. Ajuda-nos, Mestre, assim, para que tenhamos a nossa fé fortalecida e para que todos esses ensinamentos se tornem roteiros da nossa caminhada. Mestre, rogamos que lance o teu olhar misericordioso a todos os sofredores da terra, a todos aqueles que não conhecem o teu evangelho de amor, a todos os corações sofridos, para que possam perceber a tua luz, iluminando os seus caminhos. Amigo maior, sê conosco e despeça-nos em tua paz, que assim possa ser, hoje e sempre. Muita paz a todos.